Não vira. Não vira? Vira, ele diz, volte à posição que no formato não sustentável. Inclusive, eu quero ver no Insta se ele, por acaso, faz paisagem. Daí acho que nós vamos mudar para o Insta, porque daí o Face... Todo pezinho, né? O Face também agora é só assim. Não, era paisagem. Daí tocava muito pertinho. Pedir. Podia baixar. Porque aqui fica os comentários, é tudo em cima desse. Tem que jogar ele para cima. Tá. Então, boa noite a todos. Vamos começar com uma leitura do livro Sementes de Felicidade. Aspire à felicidade. A aspiração pela felicidade nasce no centro do ser. Imperioso elevar o nível de nossa satisfação interior. No entanto, esta sede não se satisfaz pela matéria. Não procure saciá-la com a riqueza e a lascívia. Somente o exercício do amor, como a paciência, o perdão, a ajuda, desperta a alegria pura e sacia a sede da felicidade. O contínuo trabalho a bem dos outros retira o véu que encobre a sua felicidade. Assim silenciamos para a nossa oração. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, guias e protetores do plano maior, nesse momento, queremos agradecer por estarmos aqui, nessa casa de oração novamente, agradecer pela semana que tivemos, por todas as bênçãos recebidas, que são muitas, e muitas vezes não paramos para agradecer. E agradecemos então nesse momento, Senhor. Assim, nós pedimos a proteção do alto, para que possa dilatar a nossa mente, e que possamos assim ter uma boa compreensão da palestra de hoje, que todos possam ser confortados, aonde quer que estejam, assistindo ela. Assim também pedimos a proteção e pedimos que o céu esteja iluminado pelas suas palavras essa noite. Que a paz e a luz do Divino Mestre esteja sempre conosco em nossos corações. Que assim seja. Para os nossos estudos dessa noite, nós fomos buscar no livro dos Médiuns, na questão 267, onde Kardec fala da identidade dos espíritos. Nos dias atuais estão encarnados toda sorte de espírito, desde os bons, que auxiliam na transição planetária, até os perturbados, por quem a transição planetária se expressa. E dificulta a nossa avaliação e nos coloca à mercê de criaturas que podem nos conduzir a erros e à perda do momento único. Então, os espíritos trazem para nós que passamos nesse momento pelo momento da transição planetária. Para que isso se efetive, muitos espíritos, toda sorte de espíritos, encarnou. E a gente vê nas multidões que existe uma perturbação, existe uma demanda de espíritos perturbados que se expressam de todas as formas e em todos os locais, nos trabalhos, na sociedade, nos governos, na estrutura geral da sociedade como a gente conhece. E nós encontramos diariamente todo tipo de espíritos. Nós estamos à mercê de todo tipo de espíritos. Mas nós não podemos esquecer que nós também somos espíritos e nós encarnamos e desencarnamos. Então, existem
muitos indivíduos perturbados, desequilibrados, desarmonizados, que estão encarnados também. E esses nós também encontramos. Então nós estamos à mercê de espíritos perturbados e nós estamos à mercê de encarnados perturbados. E é importante que a gente aprenda, que a gente consiga observar a sociedade, as pessoas e os grupos, para que nós saibamos como lidar, como agir, para que nós consigamos nos colocar de forma assertiva diante desses encontros que acontecem. Mas como saber se nos encontramos à frente de um bom companheiro ou diante de alguém perigoso? Pela doutrina espírita podemos resumir nos seguintes princípios e os meios de se reconhecer a qualidade de um espírito ou de encarnado que vemos. E nesse momento, nesse tempo de internet, nessa ocasião que estamos vivenciando, onde as tecnologias são capazes de colocar um celular em nossas mãos e nós podemos acompanhar em tempo real uma guerra que pode estar acontecendo em outro continente, é importante que a gente preste atenção, inclusive nas redes sociais. Porque às vezes a gente pode estar seguindo alguém, a gente pode estar acompanhando o pensamento de alguém, e esse alguém virá um profeta para nós, um guru, um vidente, um místico, uma pessoa que venha a nos influenciar, ou venha a marcar os nossos passos, muitas vezes, com o desequilíbrio, com as ideias perigosas que esses indivíduos possam estar desenvolvendo. E quando nós fazemos as nossas orações, ou quando nós... E através desses contatos, através dessas análises lúcidas, é que nós vamos conseguir nos precaver. Então Kardec coloca assim para nós: usar o bom senso e observar a linguagem que usam e as ações que tomam, pois traduzem os sentimentos que os inspiram e os conselhos que dão. Então, precisamos do bom senso. Precisamos nos distanciar. Precisamos criar um vácuo, abrir um espaço entre aquilo que é o nosso conteúdo, aquilo que é a nossa postura, aquilo que nós... e aquilo que nos aborda, aquilo que nos chega. Então, precisamos do bom senso, precisamos desenvolver bom senso e precisamos utilizar esse bom senso. E tanto para nós, quando estamos tratando com espíritos, como quando estamos tratando com encarnados, a linguagem que se usa é o primeiro indicativo. E o segundo é as ações, como esses indivíduos se comportam, como eles falam, o que eles dizem, quais são os sentimentos que os movem e que os inspiram. Kardec diz assim: espíritos superiores usam linguagem digna, nobre, elevada, sem marca de trivialidade. Falam com simplicidade e modéstia, sem se vangloriar do seu saber e da posição que ocupam. Então, pessoas dignas, espíritos dignos, você vai ver uma linguagem elevada, você vai ver uma simplicidade, uma modéstia, uma sinceridade. E nós vamos ver em indivíduos que trazem a marca de espíritos inferiores uma linguagem vulgar, sempre refletida através das paixões humanas, pois toda expressão que denota baixeza, pretensão, arrogância, fanfarronice, indelicadeza é indício característico de inferioridade e de embuste. Então, de acordo com o que as pessoas falam e de acordo com as posturas e as ações que elas tomam, nós já podemos ter uma ideia de com quem estamos tratando. E Kardec frisa que um espírito superior ele não vai possuir uma linguagem vulgar, ele não vai refletir paixões humanas,
Ele não vai denotar baixeza, pretensão, arrogância, mas precisamos usar do bom senso. Porque às vezes nós vamos ver pessoas muito bem relacionadas, falando muito bem, mas com ações muito perigosas. O Haroldo Dutra Dias diz que ele participou uma vez de uma audiência pública, quando uma das pessoas terminou a fala dela, o que falou em seguida disse assim: eu morro de medo de gente inteligente, porque ele convence a gente até quando ele está errado. Então não é o lugar, não é a fala, mas também as ações. Não se deve julgar a qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar-lhe o íntimo, analisar as palavras, pesá-las friamente e sem pretensão. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não deixa dúvidas sobre a sua procedência. Então nós vamos ver alguém muito bem vestido, falando palavras bem articuladas, mas nós vamos ver que a sua lógica vai ofender a razão e a forma. O conteúdo principal da sua mensagem vai nos mostrar, vai nos alertar do quanto nós precisamos ter cuidado. Então não é só pela forma material, nem só pela correção do estilo. Nós precisamos sim prestar atenção. São vários elementos que precisam ser encontrados juntos e precisam ser pesados friamente, como Kardec diz, através do nosso bom senso, através da noção que nós temos daquilo que nós construímos. Os bons espíritos só dizem o que sabem e se calam ou confessam a sua ignorância sobre aquilo que não sabem. Os maus falam de tudo com ousadia, sem se preocupar com a verdade. Toda teoria científica exaltada, todo princípio que choque o bom senso, aponta para a fraude. Então, nós vemos isso, nós percebemos isso. A gente acessa as redes sociais e às vezes a gente se pega ouvindo alguma coisa e nós percebemos que aquelas pessoas, elas não medem palavras, elas não estão preocupadas com a verdade, elas são movidas por paixões, elas são movidas pelas suas verdades, elas querem que aquilo seja lugar comum, que todo mundo adote, que todo mundo aprecie, quando na verdade nós precisamos dar espaço para o outro, né? O Cristo já dizia: não invada o espaço do outro, a tua liberdade vai até onde você atrapalha a liberdade do outro. Não faça para o outro aquilo que o outro não gostaria, que você não gostaria que o outro fizesse para você. Então nós precisamos ser tolerantes, nós precisamos entender o momento evolutivo e precisamos entender aquilo que move as pessoas. Nós precisamos respeitá-las, mas precisamos tomar cuidado para não aderir àquilo, não trazermos para nós, muitas vezes, as opiniões que vão nos fazer mal, que vão nos prejudicar, que vão nos atrapalhar, inclusive espiritualmente. E a verdade, o próprio Cristo já falou, né? Conhecereis a verdade e a verdade não estaremos blindados por ela. Os espíritos levianos, eles são desmascarados pela facilidade com que predizem o futuro e contam fatos que não podemos ter conhecimento. Então, previsão de futuro não há como nós sabermos. As pessoas possuem o livre-arbítrio e quando nós falamos de uma sociedade, se nós vamos querer antecipar, se nós vamos querer predizer o futuro de uma sociedade, nós estamos desconsiderando toda a capacidade que os indivíduos possuem de decidir por si próprios. E nós não temos como olhar do alto e ver o que cada um vai levar. Os bons espíritos sentir quando convém, mas nunca determinam datas, pois isso é indício de mistificação. Vemos facilmente indivíduos usando a ciência para justificar suas ideias e depois usando suas opiniões para descartar a ciência. Então a gente vê na internet muitos vídeos e a gente assiste de repente os indivíduos, eles justificando as suas teorias pela ciência, e quando ele justifica a teoria, ele usa a própria teoria para
desmistificar, para descartar a ciência e colocar só o pensamento dele, a ideia dele. E isso é muito perigoso. Nós precisamos usar o bom senso e prestar atenção para ver aonde que a gente está entrando. Os espíritos superiores se exprimem com simplicidade, são concisos, sem excluir poesia das ideias e das expressões compreensíveis a todos. Sem esforço, têm a arte de dizer muitas coisas em poucas palavras, porque são empregadas com exatidão. Então, os bons espíritos, quando eles vão se exprimir, a fala deles é uma fala que inclui poesia, inclui compreensão de todos, eles levam em consideração as pessoas que estão presentes e vão procurar usar palavras que as pessoas presentes consigam entender. E eles fazem isso sem esforço, a gente vê o indivíduo se expressando e aquilo é natural para ele. É uma condição que ele se desenvolveu e aquilo para ele é uma fortaleza. E eles vão falar com simplicidade, eles vão falar com concisão. Os espíritos inferiores e falsos sábios ocultam sob empolamento ou ênfase o vazio das suas ideias, numa linguagem pretensiosa, ridícula ou obscura, para que pareça profunda. Então a gente vê isso também. Às vezes a gente vê o indivíduo falando, e no final a gente pergunta, mas do que ele está falando? Então a linguagem é bonita, a figura é bonita, mas a linguagem ela é rebuscada, ela é obscura, ela parece profunda, mas no fundo ela só enrola sobre si mesmo e a gente no final não colhe nada de bom. E às vezes um bom espírito, com poucas palavras, semeia na gente um conceito profundo e a gente se soma, a gente evolui, a gente se aprecia, de repente percebendo conteúdos novos e se impõe. Eles aconselham e se não são escutados, eles se retiram. Então, nunca nós vamos ouvir de um bom espírito, nunca nós vamos ouvir de um bom espírito encarnado uma ordem. Ele nunca vai vir até nós e ordenar, ele nunca vai se impor, mas ele vai aconselhar. E ele vai aconselhar com poucas palavras e ele vai colocar exatamente onde vai doer. E se a gente não ouve, se a gente não quer dar bola, não tem problema nenhum. Vai chegar um momento que a gente vai buscar o conselho e eles voltam e nos ajudam. Então, os bons espíritos, se eles trabalham conosco, se eles estão nos auxiliando em algum momento, se eles trazem para nós boas orientações e nós não as escutamos, eles param de fazer e se retiram. Não significa que eles dão as costas, não significa que eles nos abandonam definitivamente, mas eles nos deixam com a nossa escolha. E isso é evolução. Os maus são imperiosos, eles dão ordens, eles querem ser obedecidos e não se afastam, haja o que houver. Todo espírito que se impõe trai a sua inferioridade. Então, aquele espírito que quer fazer você obedecer na marra, aquela pessoa que quer fazer você obedecer na marra, que te dá ordens e que quer ser obedecido, e que não desiste, ele fica ali, ele atrapalha, ele cria caso, Cuidado. Esse vai trair a sua inferioridade. Esses espíritos, eles são exclusivistas e absolutos em suas opiniões. Pretendem ter o privilégio da verdade, exigem crença cega e jamais apelam para a razão, pois sabem que a razão os desmascararia. E a doutrina espírita diz para nós, fé raciocinada através da razão em todos os tempos, em todos os fatos. Nós não podemos adotar nenhuma crença, nenhum princípio, se nós não utilizarmos a razão antes. Kardec disse que muito daquilo que os espíritos trouxeram para ele chocou diretamente com aquilo que ele acreditava, mas ele diz de si mesmo, eu fui convencido pela razão. Então, ele racionalizando, ele prestando atenção, ele tirando as próprias conclusões, se convencia daquilo que via. Então, mesmo que aquilo fosse contra, mesmo que aquilo fosse difícil por causa dos seus princípios, Kardec ainda assim analisava. E ele era convencido através da razão. Também para nós, isso vale.
Os bons espíritos não elogiam, eles aprovam aquilo que é bem feito, mas sempre com reserva. Os maus espíritos elogiam de forma exagerada, estimulam o orgulho e a vaidade, mesmo pregando a humildade, e procuram exaltar a importância pessoal daqueles a quem desejam captar. Então, há um interesse na nossa adesão, tanto por parte dos espíritos como por parte dos encarnados. Os encarnados querem ser aprovados, eles precisam dessa aprovação. Em tempos de internet, isso é patente. E eles vão atrás. E a forma de você ganhar o indivíduo, a forma de você atrair a pessoa, é estimular a vaidade nessa pessoa. Então, essa importância pessoal exaltada é o proselitismo que esses indivíduos desejam, e eles fazem isso exagerando no elogio, estimulando o orgulho e a vaidade. E nós sabemos, através da doutrina espírita, que o orgulho e a vaidade é o problema dos encarnados na Terra hoje. Nós estamos passando pela transição planetária e o orgulho e a vaidade é o problema que devemos enfrentar. Todos os outros derivam do orgulho e da vaidade desenfreada. Os espíritos dizem isso para Kardec. Então precisamos perceber as facetas do orgulho e as facetas da vaidade. Nós que estamos encarnados em tempo de transição planetária, com toda certeza, tirando meia dúzia, que são aqueles espíritos que vêm para conduzir e auxiliar, nós estamos aqui porque precisamos aprender, precisamos exemplificar, precisamos nos melhorar. Nós estamos aqui em momento de transição porque nós precisamos desse chacoalhão. Ninguém está aqui porque é bonzinho, ninguém está aqui porque é superior, ninguém está aqui por outra razão senão para aprender e evoluir. E para que esse conhecimento sirva para nós como base, nós precisamos ver sempre os momentos em que temos orgulho e em que temos vaidade. Nós precisamos cuidar com isso, porque provavelmente será ou seria a nossa pedra de tropeço. Cuidado com os elogios. Os bons espíritos, eles dizem para nós, bem, isso é bom, né? Você fez bem, mas sem exageros. Espíritos superiores desprezam toda a puerilidade da forma, da pompa e da circunstância. Espíritos vulgares dão muita importância às particularidades mesquinhas, incompatíveis com ideias e atitudes verdadeiramente elevadas. Toda prescrição meticulosa é sinal certo de inferioridade moral. Então, a gente vai ver aqueles indivíduos e a gente acha até interessante, né? Ah, porque fulano de tal é um cantor de sucesso, uma banda de sucesso, e eles foram em tal lugar e daí lá eles fizeram exigências. A água tinha que ser de tal marca, tinha que ter tantas garrafinhas, tinha que estar em tal temperatura, a cor da toalha tem que ser assim, ninguém pode usar marrom, ninguém pode entrar com o pé esquerdo. E a gente acha bonito, de repente a gente vai no show e bate palma, o cara vai lá, canta, tudo bem. E eu vi um negócio interessante hoje a respeito da música, né? Música é pura vibração. E nós estamos aqui para elevar a nossa vibração. Então, a chamada que tinha lá é cuidado com o que tu escuta. Cuidado com o que você ouve, porque música é pura vibração. E ela tem o poder de captar a tua, fazer a tua vibração vir na vibração dela. Então a gente escuta músicas às vezes, meu Deus. E além do que, as letras são meia dúzia de palavras, e cada uma delas coloca a gente numa atitude de perda do nosso processo, da nossa caminhada, das nossas intelectualidades, das nossas razões. E a música às vezes leva a gente inclusive a ir a lugares e a desejar coisas
que não deveríamos, né? Ou idolatrar, né? Dar valor para aquilo que valor não tem. Então, esses aspectos, os espíritos superiores passam longe disso. Eles não querem pompa, eles não querem circunstância. As pessoas simples, elas são simples, elas vão falar com simplicidade. Elas vão trazer conceitos profundos, mas elas vão usar palavras simples para fazer isso. E aqueles indivíduos que gostam das particularidades, que dão importância, que têm ideias extravagantes, né? E que prescrevem esses aspectos da meticulosidade, sim, sinal certo de inferioridade. Seja espírito, seja encarnado. Os bons espíritos são muito receosos no tocante às atitudes que hajam de aconselhar, e se o fazem, objetivam um fim sério e eminentemente útil. Devemos suspeitar de todos os conselhos que não apresentem esse caráter, ou que sejam condenáveis perante a razão, e refletir maduramente antes de tomá-los, a fim de evitar-se mistificações desagradáveis. Então, a gente precisa de um conselho. Ou a gente está passando por uma dificuldade e de repente vem aquele conselho. Atenção! Os bons espíritos, quando eles precisam dar um conselho, eles aguardam, né? Às vezes a pessoa no instante seguinte pode tomar a decisão correta. E é isso, nós estamos aqui para agir para nós mesmos, né? Utilizar o livre-arbítrio em nosso favor. Então, os bons espíritos, eles aguardam. E quando eles vão dar um conselho, quando eles vão dar um piteco, quando eles vão falar alguma coisa para nós, tem um fim sério, tem um fim útil. Eles não vão falar por falar, eles não vão dar um conselho qualquer de forma destrambelhada. Um bom espírito toma decisão sobre fato nenhum quando a gente não está calmo, quando a gente não está concentrado, quando a gente não está desequilibrado. Ah, mas eu preciso que seja agora. Não será. Porque é uma decisão, eu tenho que tomar, e eu não vou tomar de cabeça quente. Eu não vou tomar no fogo das paixões. Eu não vou tomar decisão nenhuma quando eu estou nervoso, quando eu estou triste, quando eu estou abalado. Não se faz isso. A gente precisa refletir, a gente precisa de um bom travesseiro, de uma boa noite de sono, de um bom banho, para daí sim decidir, e decidir o melhor possível para nós. Bons espíritos têm prudente reserva sobre todos os assuntos que possam trazer comprometimento, evitando confrontar o mal, enquanto que os espíritos levianos adoram pôr o mal em evidência. Os bons procuram atenuar os erros e pregam a indulgência. Os maus os exageram e sopram a cisania, por meio da insinuação pérfida. Então, às vezes, a gente se compromete. Aquilo que eu disse antes. Quando a gente dá um conselho e a pessoa segue e não dá certo, aquela responsabilidade, inclusive espiritual, passa a ser nossa. Nós interferimos. Nós fomos dar piteco, a gente foi dar opinião, a gente foi impulsionar a decisão do indivíduo para um lado. E isso nos compromete, e isso compromete diante da espiritualidade. Então, esse comprometimento nós devemos evitar. A gente precisa se comprometer com os próximos que são próximos. Mas eu não preciso me comprometer com uma situação que está a muitos quilômetros de mim, ou que está fora da minha alçada de responsabilidade e de tomada de decisão. Eu não preciso me comprometer com pessoas estranhas e alheias ao meu dia a dia e à minha vida, ou à vida daqueles que me são próximos. Se eu vou atrás desse comprometimento, eu vou assumir para mim essas responsabilidades. No trânsito, acontece muito disso, né? A gente está lá no trânsito, por qualquer coisinha acontece lá de chegar numa situação e cria-se aquela sensação, aquele nervosismo característico, e a gente, por conta de uma palavra, de uma atitude, a gente pode se comprometer.
a gente pode vir a encontrar situações difíceis para nós, comprometimentos para nós, por conta de alguns segundos no trânsito, né? É melhor a gente, naquele momento, usar do bom senso, usar da razão, acalmar os ânimos. O indivíduo está errado, mas eu estou ali 10, 15, 20 segundos naquela situação e já está tempo demais, já é muito tempo para aquela situação. A gente pede desculpa, diz que vai melhorar, manda o amigo embora com Deus e vai para casa feliz. Porque se o desequilíbrio ele está premente, ele está solto dentro da sociedade, mas daqui a pouco a gente encontra um desequilibrado no volante e você acaba, aqueles 10, 15 segundos que podiam passar sem comprometimento nenhum, acaba virando um caso de polícia, acaba virando um acordo na frente de um juiz, acaba virando uma multa, ou coisa pior, né? Coisa que vale a pior. Então a gente evita esses comprometimentos, a gente evita ir atrás dessas problemáticas. A gente se compromete naquilo que cabe a nós ou que está no nosso círculo de abrangência. E não vai buscar esses comprometimentos distantes, porque a gente não precisa disso, né? E os bons espíritos, eles vão procurar atenuar os erros e pregar a indulgência. E os maus, eles vão exagerar e soprar a cisania. Então é o exemplo típico do trânsito, né? É melhor, às vezes, a gente dar R$200, R$300, que o indivíduo, às vezes, não vai nem usar para fazer o risquinho que ele disse que aconteceu lá no carro dele, mas a gente paga para não se incomodar, né? Espíritos imperfeitos se aproveitam dos meios de que dispõem de se comunicar para dar conselhos traiçoeiros, excitando a desconfiança e a animosidade contra os desafetos, especialmente os que podem desmascarar suas imposturas. Então a gente vai encontrar desafetos, às vezes com as nossas posturas, com aquilo que a gente deseja, de fazer o correto, de fazer o bem. A gente vai encontrar indivíduos que vão nos combater. E esses indivíduos estão fazendo não porque nós estamos equivocados ou porque nós estamos errados naquilo que nós pensamos e nas posturas que nós adotamos, mas eles temem, esses indivíduos e esses espíritos, eles temem ser desmascarados. E eles, enquanto eles estão atacando, eles não são o foco da atenção. Esses indivíduos, eles induzem homens fracos para o mal, convencendo-os pelos sofismas e pelo sarcasmo, as injúrias e até as demonstrações de poder oculto de que dispõem, se empenhando em desviá-los da senda da verdade. Então, aquela verdade que liberta, muitas vezes, ela nos é tirada. Ou a gente, por conta da maneira de pensar, por conta da nossa estreiteza dos conceitos, das capacidades que nós temos de análise, muitas vezes a gente não é honesto conosco mesmo em relação aos nossos limites e às nossas dificuldades, e a gente se vê à mercê desses indivíduos e pode vir a gente pode vir a reagir a respeito de uma situação que não nos interessa, nem materialmente e nem espiritualmente. E a gente tem elementos, a gente tem mecanismos, a gente tem como se estruturar para cuidar com os indivíduos que a gente encontra encarnados e com os conselhos espirituais que nos atingem. Em termos de internet e com os conteúdos que a gente absorve, né, com os conselhos e com as extravagâncias que a gente vê, é possível que a gente encontre indivíduos com boas intenções, fazendo bons trabalhos e que nos são produtivos. E aqueles indivíduos que, de repente, são perigosos nas ideias que espalham, nos conceitos que adotam, nas posturas que têm e que nós precisamos nos precaver também. Eu procurei fazer um resumo. Kardec coloca no Livro dos Espíritos 26 itens diferentes de análise, cada um com as suas abordagens. Eu acho que eu consegui trazer 16, que eu achei mais relevantes e que estão mais
a cargo do momento que nós estamos passando, mas de repente fica o estímulo para cada um de nós buscar esse aprendizado no livro dos médiuns e perceber que muitas vezes a gente corre riscos, mas a gente tem como se precaver desses riscos se a gente faz análises justas e se a gente usa e acata para nós mesmos o bom senso a respeito daquelas orientações que os bons espíritos que já passaram por tudo isso têm para nos dar. A gente pode utilizar isso em nosso favor, fazer escolhas melhores no nosso dia a dia e trabalhar mais tranquilo e mais seguro diante de aspectos que a gente analisa com a razão e com o bom senso. Gostaria de convidar a todos para que nós fechemos os nossos olhos, façamos um estado alterado de consciência e elevemos a nossa razão, o nosso discernimento, buscando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos que não se cansam, que trabalham arduamente para trazer até nós conteúdos valiosos e estimulantes para que nós possamos caminhar pela vida a passos firmes, sem nos determos em sofismas, em dificuldades, sem adotarmos para nós condutas esdrúxulas e perigosas. Que possamos caminhar de forma atenta, seguindo os conselhos do Mestre Jesus e dos seus trabalhadores, que até hoje iluminam o nosso horizonte e desejam nos encontrar na meta final da condição evolutiva a que todos nós estamos submetidos. Os trabalhadores dessa casa estejam sempre conosco e eles possam nos inspirar naquilo que desejamos e naquilo que buscamos. Possamos ser alimentados nas nossas fraquezas e sentimentos e iluminados na nossa razão e consciência. Que o Mestre Jesus não permita que nós o abandonemos